a abrirem suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Eu estou usando a revista aí corrigida. Revista corrigida. É uma parábola do Senhor Jesus que tem um ensinamento. Irmãos, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Toda vez que você pensar sobre o ministério do Senhor Jesus, aqui vai aquilo que a garotada chamaria de hack. Vamos hackear aqui, vou dar um hack na Bíblia para você pegar e ficar esperto. Toda vez que você pensar no ministério do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus estava fazendo? Ele estava ensinando mediante parábolas. Tá. O que mais ele estava fazendo? Ele fazia milagres e sinais. Ele estava confrontando os fariseus. Em tudo isso, o que é que o Senhor Jesus estava fazendo? A sua missão aqui na terra. Qual era a sua missão? A missão de Jesus era introduzir o reino de Deus. Tudo, sem exceção, que o Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui como homem encarnado, foi sobre o reino de Deus. Então, toda vez que você olhar para Jesus fazendo alguma coisa, pense, aqui está uma lição sobre o reino de Deus. Seja numa parábola, seja numa cura. Tenha sempre isso em mente. Aqui ele vai contar uma parábola, que na minha versão diz, a parábola do mordomo infiel. E existem novas versões da Bíblia, como a NVI e a NVT, que já não usam a palavra mordomo, mas dizem administrador infiel. É exatamente a mesma coisa. O mordomo é alguém que tomava conta dos negócios do seu patrão. Eu vou passar a leitura, então vou ler do 1 ao 13. Acompanhe comigo, estará aqui na tela também. E dizia também aos seus discípulos, vamos voltar aqui para o começo, hein? Dizia também aos seus discípulos, e aqui eu vou fazer a minha inserção entre parênteses, sobre o reino de Deus. Entendeu? Leia sempre com essa ligação. Dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, um administrador. E este foi acusado perante ele de dissipar seus bens. Todo mundo sabe o que é dissipar? Como quando uma nuvem está grossa assim, bate o vento e dissipa a nuvem. É isso que o cara estava fazendo com os bens do patrão dele, estava sumindo com os bens do patrão dele. E ele, o patrão, chamando-o, disse-lhe, que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, da tua administração, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua conta, e assentando-te já escreve 50. Ganhou um desconto aí de 50%. Disse depois a outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. Ganhou um descontão aí de 20%. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Guarda essa palavra, prudentemente. A gente vai trabalhar com essa palavra daqui a pouco. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai, somem amigos
com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas, olha que agora a lição do reino de Deus está aqui, ó. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Outras versões não usam a palavra Mamon, mas usam as riquezas. Vamos orar. Pai eterno, Pai amado, fala conosco nessa noite, abençoa-nos e nos dá uma lição poderosa sobre o reino de Deus, para que possa ser útil aos nossos corações, a começar em mim e também nos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Vamos começar falando sobre essa palavra traduzida aqui como prudência. Esta palavra é o grego phronimos, phronimoteroi, que é um vocábulo que significa isto mesmo, prudência. Só que existe uma outra palavra grega que também poderia ser usada como prudência, que é sophos, da onde vai sofia, né, o prazer, o conhecimento. Só que há uma diferença entre essas duas palavras, e o escritor bíblico, eu queria te dizer uma coisa que talvez você não saiba. O melhor escritor do Novo Testamento, o que tem o melhor grego, se fosse na nossa língua a gente diria assim, o que tem o português mais correto, que tinha o grego mais correto, é justamente Lucas, o médico amado. Ele consegue ter um grego mais apurado do que o do apóstolo Paulo, que era excelentemente letrado. Mas o doutor Lucas, ele não bota palavras fora de lugar. Então, por que ele não vai usar a palavra sophos, mas vai usar essa palavra, phronimoteroi? Porque a diferença está nos objetivos. Quando alguém queria dizer prudência, a prudência sophos, sinalizava que é uma boa prudência, uma prudência para o bem. Mas quando você usava esse termo, phronimos, frequentemente, é uma prudência voltada para o mal, que a gente aqui no bom português usaria como marotice, malandragem, deu um jeitinho. E agora que eu te expliquei isso, você deve estar me olhando e pensando assim, pera, o Senhor Jesus está elogiando o malandro, o cara que deu o golpe no patrão? A resposta é dupla, é sim e é não. Por que o Senhor Jesus está elevando essa pessoa? Por que ele está elogiando e dizendo que ele foi prudente? E que os filhos de Deus não são tão prudentes quanto os filhos deste mundo. E essa é a lição central aqui dessa parábola. Porque, meus irmãos, vamos falar do reino de Deus. Lembra que ainda outro dia eu falava sobre família? E eu dizia, olha irmãos, você não vai pedir a Deus que abençoe a sua família, que fortaleça a sua família, porque tudo que Deus poderia te dar na tua família, Ele já deu, e agora é você que tem que se comprometer. Lembra que eu falei isso? Aqui a lógica é a mesma. Deus já nos deu tudo,
referente ao conhecimento dele. Deus já nos deu tudo do bom e do melhor para alcançarmos um caminho reto, para seguirmos um caminho reto. Ele nos deu a sua palavra escrita. Ele nos deu o Filho dele. Ele nos deu o sangue de Jesus. Ele nos deu o seu Espírito Santo. E se você parar para pensar como a revelação bíblica ela foi sendo progressiva, você hoje, se é um crente, se é alguém que se converteu e tem a Jesus como teu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo habitando em você, coisa que o pessoal do Antigo Testamento não tinha. Você já está em mais vantagem do que todo o povo do Antigo Testamento. Você já parou para pensar nisso? Você e eu estamos em mais vantagem também em relação ao povo do Antigo Testamento, porque eles olhavam para um futuro em que viria o Messias. Você conhece até o nome do Messias. E você usa o nome do Messias até para, não vou dizer xingar, mas até para reclamar. Você dá tropeçada, aquela topada, ai Jesus! Não é verdade? Mas é para isso que se usa o nome de Jesus? Que nome é esse? O nome que a palavra de Deus diz o que sobre ele? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas hoje no meio evangélico se usa o nome de Jesus para tudo. Para tudo. Para reclamar, para lacrar, para tudo. Menos para dizer, eu sirvo a Jesus, eu dependo dele, a minha vida é dele, eu sou dele. Precisamos rever nossos conceitos e valores, como disse a música. Você tem o nome do Messias, você tem o sangue do Messias, você tem aquilo que Hebreus 11 vai dizer, que aqueles, os heróis da fé, que ele vai citar lá em Hebreus 11, morreram sem ter alcançado aquela esperança, sem ter visto a glória do Filho de Deus, mas a nós foi dada uma ministração melhor. E a gente reclama, e a gente não olha para o reino de Deus da maneira que deveria olhar. O que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que a igreja, que cada crente, muitas vezes vacila e vacila muito. E nem vou falar daqueles que estão encostados. Não, eu vou na igreja. Bota a mãozinha no bolso, eu vou na igreja, eu canto louvor. Mas o sujeito vem na igreja, ele é o quê? É sommelier de mensagem. Hoje a mensagem foi boa. Não, a mensagem do domingo passado foi melhor, mas vá lá, vou dar um desconto para esse pastor. Tu é sommelier de mensagem agora para ficar medindo se a mensagem foi mais, foi menos? Quem é você para julgar isso? Quem é você para julgar se o louvor foi mais agradável a você? Enquanto o irmão do teu lado de repente está chorando, emocionado, está você, não suporta essa música. Mas a gente faz isso. Faz ou não faz? Nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas idiosincrasias, nós temos as nossas falhas. Nós não somos tão prudentes como deveríamos ser. Judeu, vê lá se o judeu brinca com o nome de Deus. Eles usam um termo, Adonai. O nome de Deus, 4 letrinhas no hebraico, Yud, Re, Vav, Re, ninguém pronuncia. Sabe-se lá há quanto tempo. Porque não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas Jesus está na boca do povo. Por tudo e por nada e até por piada. E quem faz isso está errado. Os filhos
de Deus não costumam ser tão prudentes quanto deveriam ser. Agora vamos olhar para a prudência dos homens deste mundo. Como Jesus disse aqui no versículo 8, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. O homem que quer, e a mulher também, que quer subir na vida, que tem um sonho, tem uma meta, a meta dele é ser rico, ele botou na cabeça dele, eu vou ficar rico, vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, ninguém vai mandar em mim. Essa pessoa, muitas vezes vai subir sem escrúpulo nenhum, vai pisar em quem ela tiver que pisar, vai puxar o tapete de quem ela tiver que puxar o tapete, ela vai dar o jeito dela, ela vai queimar quem ela tiver que queimar, para ela atingir os seus objetivos. Você conhece gente assim e eu conheço gente assim também. Um dos que eu conheci ficou milionário, aprontando coisas terríveis. Roubou, inclusive, metade do escritório de advocacia do sócio. Desse jeito o negócio. Ficou milionário. E chegou lá, né? No dinheiro. Foi um homem, por assim dizer, prudente, porque ele fez de tudo, não descansou enquanto não atingiu o seu objetivo. Não sei se ele está feliz, porque com 52, 53 anos, morreu. Enfim, de nada adiantou. Me lembro da parábola: louco, esta noite pedirão tua alma, e agora? O que você tem acumulado vai ser para quem? Esse homem visava um tesouro terreno, um tesouro que ficou aí para a filha dele, filha única. E sabe-se lá quem vai gastar o tesouro dele e como vai ser gasto. Agora, eu e você, meus irmãos, nós temos um tesouro eterno. Nós temos um tesouro eterno, prometido, mais do que prometido, garantido pelo Senhor. E o que é que nós temos feito para buscar esse tesouro? Tem muito crente aí que se encosta e diz: ah, não, já está tudo garantido, Jesus já fez tudo, Ele já botou tudo em pratos limpos, Ele veio, Ele salvou. Mas e aí? Ele falou assim: ó, descansa aí, espera aí tranquilamente, senta, deitado eternamente em berço esplêndido, que daqui a pouco eu volto. Foi assim que Jesus falou? Ou disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazeis discípulos de todas as nações. Ele deixou uma missão para nós, ele deixou um trabalho para nós, ele deixou uma ordem para nós. Mas os filhos das trevas, os filhos deste mundo, muitas vezes buscam as suas coisas com mais afinco que os filhos da luz. Eu vou mostrar para vocês agora, a Tamara vai mostrar para vocês 2 exemplos absurdos da, entre aspas, prudência dos filhos deste mundo. Tamara, bota uma foto, escolhe uma das 2 e bota aí. Enquanto isso eu vou abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver o que é isso? Você está vendo aquelas pernas grossas e assim, da metade da tíbia para baixo, tudo preto, e do lado de cá na esquerda tem um rapaz passando um óleozinho. Esse dono dessas pernas, ele está apoiado dessa forma assim, sobre uma plataformazinha, e sabe o que ele está fazendo? Esse homem está de pé há 12 anos. Esse homem não se senta e não se deita, tem 12 anos, lá na Índia. Sabe para quê? Porque ele quer agradar ao deus hindu Shiva.
Ele quer ver o deus hindu chamado Shiva. O nome dele é Dulal Giriji Maharaj. Fez um voto extremo de permanecer em pé continuamente, abandonou os seus estudos universitários para se dedicar a isso aí, na esperança de que essa penitência religiosa o ajude a contemplar o deus hindu Mahadev, que é Shiva. Segundo relatos, ele está nessa condição há cerca de 12 anos, sem se sentar ou deitar no chão. Ele dorme apoiado nessa estrutura, nesse tipo de púlpitozinho. Ele dorme apoiado ali. Devido à imobilidade prolongada e ao esforço, suas pernas apresentam inchaço severo. Imagens recentes, como essa da esquerda, mostram voluntários aplicando pomadas e desinfetantes para ajudar a tratar e aliviar suas pernas. Eu não preciso nem te falar que esse homem já perdeu o uso das pernas. 12 anos nessa posição. Um filho deste mundo, prudente na visão do mundo, buscando agradar ao seu Deus. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo o que os homens são capazes de fazer para agradar as suas divindades? A outra foto, por favor, Tamara. Essa foto está maior, dá para ver melhor. Esse aí é o senhor Amar Bharati. Ele está com o braço levantado. Deixa eu dizer para você com calma. Eu nasci em 1974. Quando eu nasci, esse sujeito já tinha 1 ano que estava com o braço levantado. Desde 1973, há 53 anos, esse homem está com esse braço nessa posição. E pode observar que é o braço direito. Ele adotou a prática como um ato de extrema devoção ao Deus Shiva, mesmo Deus, e um clamor pela paz mundial. Devido a décadas na mesma posição, o braço se atrofiou e ficou permanentemente rígido. Esse braço é inútil. Esse braço nem baixa mais, porque o homem está há 53 anos nessa posição. Você já tentou segurar um copo d'água por 10 minutos nessa posição? Pesado. Esse homem, até chegar ao ponto de perder a mobilidade desse braço, ele teve muita cãibra. Ele suportou muita dor. E tudo isso para tentar agradar uma divindade. O nome dessa prática é ascetismo, né? O sujeito se machuca, se fere a si mesmo, na tentativa de agradar a uma divindade, de mostrar devoção e ser abençoado por uma divindade. Os filhos deste mundo estão buscando ativamente, com dores, com força, com tudo que eles podem fazer. Provavelmente são muito pobres. Então o que eles podiam fazer é dedicar o próprio corpo. Um perde o movimento das pernas, outro perde o movimento do próprio braço. E aí eu me lembro do hino que nós cantamos, do cantor cristão. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Eu vou à igreja. Muito bem. Eu canto louvores. Muito bem. Você tem servido ao Senhor com alegria? Porque Jesus não requer isso de você nem de mim. O Senhor Jesus não requer isso de nós. Muito pelo contrário, tudo que Ele poderia nos dar, Ele já nos deu. O que fazemos para o Senhor Jesus tem que ser feito por amor.
Pode tirar, Tamara, tira esse troço feio da tela. O que fazemos para o Senhor Jesus tem que ser feito por amor, tem que ser feito por gratidão. Mas os filhos das trevas, eles fazem querendo alcançar a graça, enquanto a graça já foi dada. E muitos de nós estão frios, sentados no banco, esperando a morte chegar para dizer: ah, Jesus vai me levar para um lugar glorioso. Será? Será que é para levar para um lugar glorioso? Porque veja bem, o mesmo Senhor Jesus falou assim: aquele dia vai ter surpresa. Não com essas palavras, mas ele disse: aquele dia, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Haverá surpresas naquele dia. Ontem eu fui com a Letícia assistir o filme com um nome horroroso. O filme do He-Man. Mas está lá, Mestres do Universo. Estranho pensar nisso, né? Quem é mestre do universo? Eu só conheço um, o nome dele é Jesus. Mas vá lá, né? Em lembrança da nossa juventude, da nossa adolescência, fui ver o He-Man. Foi legal, me diverti e tal. Mas ali naquele filme tem uma lição que o mentor dá ao He-Man sobre o que é ser um homem. Um homem é alguém que toma conta da sua família. Um homem é alguém que faz de tudo para proteger os seus. Legal, gostei, uma boa lição. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus vai além. Ele precisa, a mulher de Deus, o homem de Deus precisa ter prudência, como disse o Senhor Jesus, precisa ir além, precisa abrir mão do conforto, precisa, veja bem, precisa, não é opcional, é requisito. O homem e a mulher que servem ao Senhor nega a sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia. Não é tomar de uma vez, mas é todo dia. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Temos negado a nós mesmos, esses homens que nós vimos as fotos aqui, alguém tem dúvida de que eles estão negando a si mesmo? O sujeito está há 53 anos com o braço levantado. Está negando o conforto de ter duas mãos. Está negando, ele negou durante muito tempo, o conforto do seu corpo, não sentir dores. O outro está lá em pé, preso naquela posição, daqui a pouco vai criar raiz, vai virar uma planta naquele chão. Por quê? Porque eles estão negando a si mesmo. E não é ingratidão pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, sinceramente, vendo coisas que eu vejo hoje sendo pregadas em certos púlpitos, certas músicas que são cantadas, a falta de compromisso, comparando com esse tipo de compromisso, me dá até vergonha de certas pessoas que dizem: eu sou cristão, eu sou crente. Está se negando a si mesmo. E aí eu trago para a minha vida, como eu trago para a tua também. Nós estamos negando a nós mesmos, nós estamos vivendo para nós mesmos. Ontem eu estava ouvindo no carro uma música do Asaf Borba, que cantava na minha adolescência. Dizia assim: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Temos vivido para nós. A igreja, nesse tempo, nós estamos envolvidos, englobados mesmo,
numa sociedade de consumo, uma sociedade que diz tenha, uma sociedade que vende assim, você tem direito, você pode, é só parcelar, parcela em 36 vezes que você pode. Já viu o nível de endividamento que está das famílias hoje? Todo mundo acreditando no você pode, no você merece. Quanto que a Bíblia diz negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é por acaso, então, que esse texto termina nos dando algumas lições muito claras. Primeira delas, no verso 9: conquistem, façam amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso? Ao invés de ficar se endividando para comprar um carro que você não vai poder nem tirar da garagem porque você não tem dinheiro para botar gasolina, que vai ficar parado em casa porque você não tem dinheiro de fazer manutenção, não seria melhor investir no reino de Deus? Porque aquilo que nós investimos para o reino de Deus é eterno, é garantido. Gosto muito quando a irmã Irene fala nos meses de missões. Amo quando ela fala, as colocações que ela faz, dentro de uma simplicidade, mas é uma simplicidade completamente bíblica, aquela simplicidade do dizer assim: irmãos, eu fui ao shopping essa semana, e eu vi uma sandália bonita, mas estamos no mês de missões, eu olhei aquela sandália e falei para o Senhor: Senhor, eu não vou comprar essa sandália, eu vou dar o valor dessa sandália para missões nacionais, ou missões mundiais, ou missões estaduais. E o princípio que ela usa, que eu trouxe para a minha vida, não é sobre dinheiro, é sobre oferta. Dinheiro é dinheiro, mas oferta na mão do Senhor, Ele multiplica. E a minha pequena oferta aqui, Deus vai multiplicar lá no país onde está o missionário. Deus é o Senhor da prata e do ouro. Eu vou deixar de ter a sandália, o tênis, o PS5, o carro do ano, sei lá o que eu vou deixar de ter. Mas o Senhor vai usar aquilo e vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não estou dizendo para você deixar de ter tuas coisas. Poxa, mas eu precisava ter isso aqui, eu queria ter. Tudo bem, meu irmão, tudo bem. Deus te deu o dinheiro, mas você é mordomo. A palavra que está aqui é essa: mordomia. Você é mordomo daquilo que Deus coloca na tua mão, e eu também sou mordomo daquilo que Deus coloca na minha mão. E um dia a mordomia vai ser cobrada. Temos verdadeiramente investido no reino de Deus para fazer amigos, para fazer uma amizade eterna, para ganhar pessoas para o Senhor Jesus? Ou temos usado para o nosso próprio prazer e ficado endividados e encalacrados, que nunca foi o plano de Deus para a nossa vida? Porque enquanto a gente quer olhar só para nós, a gente acha que a gente tem mais direito, e vai entrando na dívida. Mas quando nós dedicamos o que é nosso ao Senhor, e nós passamos a lidar com responsabilidade com o nosso dinheiro, com os nossos bens, a provisão de Deus é acrescentada. Deus faz a obra na nossa vida e Ele nos dá a prosperidade prometida por Ele. Você pode crer nisso. Usa as riquezas desse mundo, as riquezas da injustiça, para investir no reino de Deus. Deus não vai te deixar faltar nada. Não sou eu que estou falando, é o Senhor Jesus. Outra coisa que Ele vai um princípio que Ele vai deixar para nós. Geralmente, a gente pensa ao contrário, o pessoal do mundo pensa ao contrário.
Quem já viu o seguinte pensamento: não, eu vou votar no fulano, porque o fulano é rico, ele não precisa roubar. Você e eu já ouvimos gente que pensa assim: vou votar no fulano, que o fulano já é rico, ele não precisa roubar. Mas é o que mais vai roubar, porque ele já tem a manha, ele já tem o conhecimento, ele já tem os conchavos, e vai roubar não só para ele, como para um monte de gente. Então, na cabeça do povo aí de fora, quem já tem muito não precisa roubar, mas rouba. Qual é o princípio que o Senhor Jesus está nos ensinando? Quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. É a lógica invertida do reino de Deus. Na nossa lógica, já tem muito, então vai ser fiel, não vai. Porque quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quantos estão entendendo? Você tem sido fiel no seu pouco? Com o Senhor, com o teu patrão, com a tua família? Ou tem falhado nisso? Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E aí ele vai nos dar uma outra lição, puxando daí. Pois se nas riquezas injustas, ou seja, nos bens desse mundo aqui, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O Senhor Jesus está dizendo meu filho, você acha que você está vivendo do jeito que quer, fazendo o que quer, com as coisas desse mundo que Deus te deu, não dedicando a sua vida, não dedicando seus bens, seus talentos para o Senhor. Você acha o quê? Vai chegar lá diante de Deus, olha aí, Senhor, estou numa boa, vai nada. Está dizendo aqui, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? É uma questão de prudência. Prudência, usar o que temos para servir ao Senhor. E se no alheio, naquilo que não é vosso, daquilo que não é nosso, não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Como é que funciona a questão do administrador? O administrador, o mordomo, é alguém que é pago, tem um salário, sim ou não? Então, se o sujeito não é fiel com o patrão, até na nossa lei brasileira, o sujeito está lá. Eu vi ontem um caso desse na internet. O garoto estava trabalhando numa lanchonete, numa sorveteria. E aí, o que ele fazia? Ele tinha a máquina de cartão da sorveteria e ele tinha a dele. Então ele chegava lá, e tudo filmado. Ele chegava lá, deu tanto aqui, deu R$100 de sorvete. Vai pagar como? No débito, no crédito, tudo bem. Ele botava a máquina dele, roubando o patrão, recebia o cartão do cliente na máquina dele, ia para a conta dele, e o patrão ficava no prejuízo. Aí eu te pergunto, o que o patrão fez com esse sujeito? Justa causa. Justa causa e delegacia. Vai responder criminalmente também. Justa causa, o sujeito vai receber o quê? Vai receber férias? Não. Vai receber 13º? Não. Vai levantar o FGTS? Não. O que ele vai receber? Os dias trabalhados e olhe lá, acabou. Se a justiça dos homens contempla isso, você acha que a justiça de Deus é diferente? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Como é que vou pagar alguém que está me roubando? Não, de forma alguma. Corre atrás. E vai perder na justiça. Cuidado, meus irmãos, cuidado com aquilo que temos feito, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E aqui a gente chega no clímax, no verso 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Eu não posso servir a Deus e as riquezas. Quando Jesus diz as riquezas, ele está falando de uma coisa que talvez você não entenda, mas que subjaz o entendimento aqui. A riqueza tem um nome nessa versão que eu estou lendo aqui, mamon. Do que o Senhor Jesus está falando? Idolatria. A riqueza ou o desejo de ser rico é o seu ídolo. E de onde é que vem a idolatria? A idolatria é uma obra da carne. Isso está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5.
das obras da carne. Você pode ver que está lá no meio, idolatria. O sujeito idolatra o próprio bem-estar, a própria boa vontade, o próprio conforto. Não se pode servir a Deus e a própria vontade, a si mesmo, a própria ganância. Não se pode, meus irmãos. Mas o servo, a serva do Senhor, ele tem um caminho completamente diferente. O servo do Senhor olha para si mesmo e, antes de olhar para as suas vontades, antes de olhar para os seus desejos, ele olha para o seu Senhor e ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele olha para o que a Bíblia diz, que nós devemos viver uma vida de contentamento, devemos estar contentes com aquilo que temos. Ele olha para a palavra de Deus e ele vai dizer, como disse o apóstolo Paulo: tendo o que comer e com o que nos vestir, se isso foi o que Deus permitiu para a nossa vida nesse momento, com isso estejamos satisfeitos. Mas é difícil, numa sociedade de consumo que nos investe cada vez mais na vontade, no desejo de ter. Todo mundo aqui frequenta mais de um templo. Você frequenta esse templo aqui no domingo, mas em algum outro dia da semana você frequenta um outro templo chamado shopping center, o templo do consumo. E ali Mamon está te oferecendo as sandálias mais bonitas, está te oferecendo o celular de última geração, a máquina de lavar dos sonhos, aquela lava e seca maravilhosa. Ali Mamon está te oferecendo a camisa da estação, numa promoção que você pode pagar. Olha só, nem precisa de 4 vezes você paga aquela camisa. Está vendendo o almoço para comprar a janta, mas vou botar no cartão. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos olhar para essa parábola, vamos nos lembrar desses homens que nós vimos aqui, que entregaram o seu próprio corpo para dedicar a sua divindade, a Shiva, e vamos fazer uma confrontação séria com os nossos corações. Temos servido ao Senhor? E eu acredito que a grande maioria aqui nem de perto está servindo ao Senhor como esses homens, com a dedicação que esses homens aqui que eu mostrei estão servindo. E a grande maioria dessa igreja, a grande maioria de outras igrejas, nós estamos vivendo uma vida cristã de falta de prudência. E temos visto todos os dias os filhos deste mundo sendo mais prudentes que os filhos da luz na sua geração. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, essa palavra é disruptiva, essa palavra é dura, essa palavra é incômoda. E a tua palavra mesmo diz que ela é como espada de 2 gumes, que apta para discernir entre juntas e medulas, para discernir entre alma e espírito. E eu falo de coisas aqui, falei nessa noite, coisas nas quais o Senhor sabe que eu também estou implicado, que eu não sou diferente da minha geração. Por isso, Pai, nós queremos pedir o Teu perdão, queremos pedir abertura de olhos para a Tua igreja, nós possamos olhar menos para os nossos desejos, as nossas vontades, e mais, como disse o cântico, para o primeiro amor. Porque todos nós, quando nos convertemos, vivemos aquele primeiro amor tão gostoso, aquele primeiro amor em que dissemos: agora tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma a Ti darei. Nós dedicamos o nosso tempo, nós dedicamos os nossos bens, nós dedicamos o nosso corpo, nós dedicamos a nossa alma quando recebemos a Jesus. Mas, ó Senhor, o Senhor é por nós, o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado
conforto até. E nós é que falhamos com o Senhor. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Nós precisamos nos arrepender no pó, no pano de saco e na cinza. Começar em mim, Senhor. Que essa Tua palavra nos instrua nessa noite a retomar uma vida de prudência diante do Senhor. Uma vida de prudência, de entrega total, sem reservas, do que somos, do que temos, de quem somos, dos nossos interesses, do nosso tempo, da nossa dedicação. Não permita, Senhor, que tenhamos ídolos, e se temos, Senhor, mostra-nos. O Senhor já nos mostrou, já nos deu tudo. O Senhor nos deu a Tua palavra. O Senhor nos deu o Teu Filho. O Senhor nos deu o Teu Espírito Santo. Perdoa nosso pecado. Que cada um leve essa mensagem no coração, a começar por mim. E que nós possamos seguir ao Senhor de verdade, aplicando esta palavra ao nosso coração e deixando no altar do Senhor toda distração, toda a idolatria das coisas que desejamos, toda a idolatria de nós mesmos, da nossa vontade. Que nesse altar do nosso coração nessa noite seja depositado e entregue ao Senhor tudo que nós somos, tudo que nós temos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.